Vamos voltar a falar aqui sobre a disputa por cargos tão importantes, presidência da Câmara dos Deputados, presidência do Senado e tudo isso cada vez mais acirrado. Nós estamos a menos de 24 horas para o início dos trabalhos amanhã, que vão começar com as cerimônias de posse dos parlamentares que venceram no ano passado e depois os trabalhos de votação para as presidências. E aí sempre tem algum bastidor interessante. Por exemplo, o líder do PSDB, dentro do Senado, o Isalci Lucas, confirmou que os 3 senadores do partido vão votar contra o presidente atual, Rodrigo Pacheco. Logo, isso favorece o principal concorrente dele, que vem a ser o senador Rogério Marinho. E é justamente com o Rogério Marinho que a gente conversa agora ao vivo, aqui na CNN. Senador, bem-vindo. Obrigada por ter aberto um espaço na agenda nesta véspera de eleição. Bom dia, estamos à disposição. Muito bem, senador, gostaríamos de ouvi-lo sobre as movimentações, agora essa afirmação que vem do PSDB em relação aos votos do partido no Senado. Como é que fica a confiança nessa véspera de eleição diante de um cenário tão importante como esse? Olha, a eleição vai ser amanhã, tem quase um dia ainda pela frente. Nós estamos aí continuando a conversar com os nossos pares, a buscar os senadores que ainda não tomaram a decisão de voto, né, levando a nossa mensagem, sobretudo de independência do Senado, né, do resgate do protagonismo do Senado da República, né, da independência desse poder tão importante para a sociedade brasileira, né, e para o reequilíbrio da nossa democracia, além da defesa das prerrogativas dos senhores e senhoras senadores. Então isso tem sido o nosso mantra, tem sido a nossa defesa, tem sido a forma como nós temos abordado os nossos pares, e só vamos parar na hora da votação, né? Porque uma eleição como essa, uma eleição de 81 senadores, né, que é um colégio eleitoral pequeno, o importante é termos o canal de acesso, a possibilidade de estarmos buscando esse diálogo permanente para fazer o convencimento e permitir que nós tenhamos aí o número adequado, o número suficiente, aliás, de votos para ganharmos a eleição. Senador, temos também Basília Rodrigues em nossa conversa para fazer-te uma pergunta. Basília, por favor. Senador, obrigada por atender o nosso pedido de entrevista. Eu tenho ouvido dos seus críticos que a sua candidatura significa um aval para o golpismo, o obscurantismo, enfim, quem defende que as urnas são fraudáveis. Eu queria saber como o senhor reage a essas críticas e se o senhor se vê como candidato antidemocrático nessa disputa contra Pacheco, em que ele se diz ser o candidato da democracia. Tem uma frase, né, que é utilizada de uma forma muito contundente nesses momentos, né, de que acuse-os do que você é, né? São pessoas que querem impedir justamente que haja o embate democrático, né? A democracia se faz com o contraditório. Nada mais importante para uma disputa que haja 2 contendores, 2 visões distintas em relação à forma como a Casa, como o Parlamento, como o Senado da República deve se comportar. Aqueles que acreditam que é necessário que o Senado da República continue da forma que se encontra, né, um Senado omisso, um Senado que abriu mão das prerrogativas, de defender as prerrogativas dos seus membros, né, um Senado que no ano passado, por exemplo, e vocês acompanharam, teve no funcionamento da sua principal comissão, que era a Constituição e Justiça, apenas 5 reuniões contra 61 da Câmara Federal, né? Então, quem acha que esse deve ser o trabalho do Senado da República vai votar, né, pela continuidade, né, da administração atual, que hoje está alinhada, afinada com o Poder Executivo. O presidente, inclusive, indicou ministro no atual governo, né, e certamente acreditam que é necessário que o Senado tenha esse alinhamento. As pessoas, Basília, que pensam e têm a condição de divergir e de pensar diferente, vão optar por uma candidatura que vai restabelecer, como disse no início, essa altivez, essa independência, esse necessário protagonismo do Senado
para que ele volte a protagonizar os principais embates e decisões e problemas que a democracia brasileira nos oferece. Quando se tenta rotular, né, as pessoas de antidemocráticas porque eles querem participar de um processo democrático, é evidente que há um paradoxo, né, que há uma contradição, né, difícil de ser explicada, né? Então, nós estamos muito tranquilos da nossa postulação. A nossa pregação tem encontrado eco junto aos nossos pares e eu acredito que nós vamos sair vitoriosos amanhã. E isso tem gerado um crescimento dessa narrativa que você acaba de fazer, evidentemente dentro do bojo da sua pergunta, daqueles que querem desqualificar, né, ao invés de apresentarem propostas, alternativas, sugestões e de fazerem o debate de conteúdo, que é o que interessa à sociedade brasileira. Senador, nós ouvimos também o senador Luiz Carlos Reins a respeito da sua campanha pela presidência do Senado e o senador nos trouxe muitas opiniões, incluindo a que diz respeito ao pedido de afastamento de ministros do STF, a possibilidade de impeachment. E ele trouxe, esse é o tipo de questão que a gente tem de debater entre os parlamentares e até esse momento a gente não teve o emplacamento dessas pautas e nós precisamos de alguém que tenha uma divergência, um olhar de oposição para conseguir levar adiante esse tipo de pauta. Gostaria então de compartilhar com o senhor e ouvir das próprias palavras do senhor a respeito desse tipo de encaminhamento, se é um dos braços de trabalho que o senhor, caso eleito, deseja colocar adiante. Olha, eu já fiz até media training, né, com essa pergunta, porque ela é feita em toda entrevista que eu dou, eu acho que foram bem umas 40. Né? Então, quero lhe dizer agora, à CNN, que a nossa posição e a nossa postura, né, é uma postura de priorizar o debate, o diálogo, de fazer com que o Senado da República se fortaleça, volte a ser o que preconiza a nossa Constituição, um poder independente e harmônico com os demais poderes, né, da nossa República. Para fazermos o debate, nós não podemos fulanizar esse debate. É evidente, e eu tenho dito isso em vários momentos, que há uma hipertrofia do poder judiciário sobre o poder executivo. Isso está muito claro, né? Como é que você resolve esse problema? No diálogo, na conversa, na transigência, usando a Constituição brasileira como escudo, como bússola, como referência. A Constituição, ela é o nosso escudo, né? Ela é a nossa referência para mim ou para qualquer cidadão brasileiro. Ninguém pode estar acima da lei, né? E é isso que a gente defende. Nós defendemos o Estado de Direito. Então, nós vamos nos sentar à mesa com todas as instituições, inclusive com o Supremo Tribunal Federal, para que haja o restabelecimento da normalidade democrática. É isso que a gente vai fazer. Então, nós não vamos nos sentar na presidência do Congresso Nacional partindo do pressuposto que já vamos partir para um embate, para uma briga com qualquer um dos poderes. Até porque a minha posição necessariamente precisa ser de árbitro. Na hora em que eu me tornar presidente do Senado da República e do Congresso brasileiro, né, eu preciso governar uma casa de pares, uma casa plural, uma casa que congrega os diferentes espectros ideológicos que existem no nosso país. Pessoas que pensam diferente, pessoas que têm visões de mundos diferentes. E a democracia, ela é viva, ela é forte, ela é robusta, ela é saudável, se o contraditório, se essas diferenças puderem ser exercidas na sua plenitude. Por isso, a nossa defesa também das prerrogativas dos parlamentares, para que eles possam exercer na integralidade, né, as suas legislaturas, sem receio, sem medo, sem olhar para trás, né, e fazendo um debate livre e democrático, né, pelo fortalecimento da nossa democracia brasileira. Senador, vou fazer-te mais uma pergunta que eu imagino que o senhor também já tenha respondido muitas vezes, hein? Que já tenha passado aí por esse quase media training que o senhor nos falou. Caso seja eleito, quais são as prioridades dos assuntos que o senhor pretende levar adiante? Nos primeiros meses, qual seria o assunto que o senhor avalia que é o essencial para que possa ser debatido entre os senadores? Olha, a postura do presidente, ele necessariamente tem que ter dois olhares, para dentro da instituição
Então, dentro da instituição, a nossa ideia é fortalecer o Legislativo para que o Legislativo esteja altivo e independente, com condições de fazer o papel que se espera do Senado da República à sociedade brasileira. É importante fazer aqui um recorte, né, nessa eleição que passou, dos 27 senadores que poderiam renovar o mandato, apenas 5 conseguiram. Talvez seja o menor índice de renovação de mandatos da história da República. Então, uma clara dissintonia, falta de conexão entre o Senado e a sociedade. Então, para dentro do Senado, nós precisamos restabelecer esses mecanismos. E isso passa pela funcionalidade do Congresso, ou seja, as comissões temáticas têm que funcionar, a Comissão de Constituição e Justiça tem que voltar a funcionar com regularidade, a nossa Comissão de Ética não pode mais ficar na situação em que se encontra. Nós temos que ter, enfim, restabelecido o funcionamento do Congresso Nacional. Um segundo ponto que é importante também, olhando para dentro do Parlamento, é permitir que haja protagonismo dos nossos pares, que os senadores tenham a oportunidade de ver os seus projetos tramitarem, né, sem que haja um clube de privilegiados, né, que haja uma maior distribuição, uma distribuição mais homogênea, né, das relatorias da Casa, né, para que cada parlamentar possa ter a sua condição de exercer com autoridade, com competência, a sua função de senador da República. Isso levando em consideração a proporcionalidade, levando em consideração a representatividade de cada partido, entendendo que aquela é uma casa plural. Para fora, junto à sociedade, a nossa preocupação é outra, é fazer com que haja transparência nas posições que o Senado necessariamente precisa assumir. Então, esse papel necessário de interlocução e de porta-voz da sociedade brasileira, dos estados da federação, porque lá é a casa da federação, né? Debatermos temas que são caros à sociedade brasileira e não nos negarmos a debater temas que hoje estão sendo colocados nas gavetas por conveniência dessa ou daquela força política de ocasião. Então, o fato de eu ser independente facilita muito isso. Eu não estou atrelado ao governo. Então, eu vou ter a independência de fazer com que a casa funcione com mais desenvoltura, na sua plenitude, sem ser ou sem fazer, porque eu não devo fazê-lo, oposição intransigente ao governo que aí está, né? Permitindo, inclusive, que os projetos oriundos do Executivo tramitem normalmente na casa, que o debate seja feito, mas com muita transparência para que a sociedade possa julgar a casa à luz da sua produtividade e não das suas omissões. Ouvimos e conversamos com o senador Rogério Marinho, que é um dos candidatos à presidência do Senado. Senador, obrigada pela gentileza e bons trabalhos aí, não só amanhã, mas pelos próximos anos, dentro da Casa do Senado Federal. Obrigado pela oportunidade. Abraço forte a todos e espero que amanhã a gente tenha boas notícias.